bom dia. Tá no ar o Morning Call desta quinta-feira, dia 28, com a decisão sobre a taxa Selic no centro das atenções. Começando pelo exterior, os futuros americanos abrem em alta, ainda puxados pelos balanços positivos de empresas lá nos Estados Unidos. Também lá no mercado americano, os investidores observam o Partido Democrata, que está estudando uma sobretaxa de 3% sobre os americanos que ganham mais de 10 milhões de dólares, isso para bancar a agenda social e verde do presidente Joe Biden. Mas o próprio líder democrata Richard Neal rejeitou a proposta, dizendo que ela tem poucas chances de avançar no Congresso. Chamou atenção sobre esse tema a fala de Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo e o fundador da Tesla. Ele disse que aumentar o imposto para os mais ricos faria uma pequena diferença na dívida americana. Indo para a Europa, os índices europeus operam entre perdas e ganhos, de olho na reunião do Banco Central Europeu, que acontece agora de manhã e deve dar mais direções sobre juros e estímulos no continente. E na Ásia, as bolsas fecharam em queda depois que Joe Biden voltou a criticar a postura chinesa em relação a Taiwan. O embate entre as duas nações aumenta o risco de guerra comercial entre China e Estados Unidos, que são as duas maiores potências do mundo, e isso acaba afetando os ativos. Vindo aqui para o Brasil, destaque para a elevação da taxa Selic em 1,5 ponto percentual para 7,75% ao ano, como já era esperado pelo mercado. No comunicado, o Banco Central sinalizou que deve fazer uma nova elevação da taxa da mesma magnitude na reunião de dezembro, citando deterioração fiscal, ou seja, piora das contas públicas e aceleração da inflação. Apesar dos juros maiores esfriarem a atividade, o mercado esperava uma postura mais dura do Banco Central depois do furo do teto de gastos. A elevação maior que 1 ponto percentual que aconteceu ontem indica que o Banco Central deve fazer a sua parte para controlar a inflação e manter a economia estável. Ainda assim, alguns analistas, uma parte do mercado, esperavam um aumento ainda maior da Selic, por isso hoje o mercado de juros e câmbio está abrindo um pouco estressado. Economistas também destacam que o Banco Central usou um tom mais ameno do que na última decisão para falar sobre o risco de inflação no cenário externo. E também avaliam que o Banco Central deixou a porta aberta tanto para um cenário de melhora ou piora do quadro fiscal e da economia e não detalhou muito quais vão ser os seus próximos passos para não se comprometer diante desse contexto atual muito incerto. Um outro destaque ainda no nosso cenário doméstico é o novo adiamento da votação da PEC dos precatórios, que muda a regra do teto de gastos. Deputados da oposição e de partidos como MDB e PSDB estão se opondo ao texto, já que a PEC abre um espaço de 90 bilhões de reais, praticamente um cheque em branco para o governo gastar com benefícios sociais e emendas no ano da eleição de 2022. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tenta costurar acordos para a votação e acha que ela pode ficar apenas para a próxima quarta, dia 3. Vamos ver então como estão os nossos índices. O Ibovespa Futuro cai quase 1% aos 106.838 pontos. Pesa aqui essa decisão do Banco Central, com parte do mercado achando que tinha que ser mais dura. Também o índice, o IGPM, que eu já vou falar, que veio acima do esperado, e também a indefinição sobre a PEC dos precatórios, que deixa uma incerteza sobre o quadro fiscal aí no radar. O dólar sobe 0,87% aos 5,60 e o S&P 500 sobe 0,38%. Lá fora vale falar que o dólar, quando os juros sobem, o dólar também tem uma tendência aí de se elevar. Agora vamos ver também a nossa agenda do dia. Então, como eu disse, acabou de sair o IGPM, que é o índice que corrige o aluguel. Ele subiu 0,64% em outubro, bem acima da expectativa do mercado, esperava uma alta de 0,17%. Essa alta veio depois da queda de 0,64% em setembro. No mês de setembro, vale lembrar, a queda do minério de ferro por causa de restrições da China à importação da matéria-prima segurou o avanço do IGPM, mas nesse mês a queda do minério de ferro foi um pouco menor e o diesel contribuiu para o avanço do IGPM. Com isso, o índice que corrige os aluguéis acumula uma alta de 21,73% em 12 meses. E este foi mais um Morning Call. Até já!